Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse que é o segundo vídeo de depoimentos de sucesso com a lei da atração. Hoje eu vou contar a história do meu pai, que com 18 anos ele ganhou na loteria. Legal, né? Eu já conhecia a história, mas eu fui entrevistá-lo novamente para colher mais detalhes, fazer um estudo de caso e assim a gente identificar os métodos, como ele fez esse pedido, se foi uma oração, se foi uma visualização e a gente identificando esses pontos, a gente consegue até se inspirar, né? Antes de começar, tem 3 pontinhos aqui em cima do vídeo, aqui no YouTube, que você pode escolher a velocidade do vídeo. Você pode acelerar ou deixar mais lento, ok? Isso faz com que você consiga absorver uma quantidade de conteúdo maior num tempo menor, caso você acelere. Espero que isso te ajude aí nos seus estudos, ok? Então vamos lá. A história do meu pai é a seguinte. Ele faz aniversário em fevereiro e ele havia feito 18 anos. E ele vem de uma família que, da parte da mãe dele, é uma família de fazendeiro que já teve muito dinheiro. Porém, naquele momento, eles estavam falindo, eles estavam em decadência financeira. Então, a situação estava muito difícil. E aí eu perguntei para ele, pai, como que foi o pedido, esse estalo, né? Que você fez o pedido, você visualizou, você ficou pedindo várias vezes. Como que aconteceu isso? Aí ele me disse o seguinte, ele sempre fala que foi um meio pedido, isso é engraçado. Ele disse que ele estava na igreja católica e o padre disse assim, bom, agora é a hora de vocês fazerem os pedidos, né? Façam os seus pedidos a Deus. E agora vamos parar um pouquinho, tá? Não associem as histórias às religiões, ok? Aqui a gente está falando de lei da atração. Por quê? Porque eu vou trazer histórias aqui, como eu, por exemplo, eu venho de uma religião evangélica. Então você vai ouvir histórias de pessoas que conseguiram alcançar algo que vem da religião evangélica, que vem da religião católica, que vem da religião espírita, de gente que não tem religião, tá? Isso é até a prova de que nós atraímos as coisas pela fé, né? E Jesus disse isso, se você tiver fé, você pode mover montanhas. Então é um poder que é inerente à sua religião. Ele está dentro de você, o poder de acreditar. Então, voltando à história, o meu pai, ele disse que o padre disse, agora é a hora de vocês fazerem os pedidos. E ele disse que ele pensou na cabeça dele ganhar na esportiva, que era uma loteria da época, que você tem que acertar 13 placares de jogos, né? Então 2-1, 0-0, você tem que acertar todos os placares, que é algo bem complexo. E, e ele disse que pensou ganhar na esportiva, mas saiu só assim, esportiva. Por isso que ele fala que foi um meio pedido, né? Ele falou esportiva. Pediu assim, porque ele queria muito. Mas ele disse que não por conta da situação financeira da família dele. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque eu tenho uma outra história que eu vou trazer aqui e que eu atraí uma situação para mim e que foi realmente um milagre mesmo, assim, foi algo incrível. Eu vou trazer essa história. E eu fiz mais ou menos assim. A situação da família dele estava ruim, mas ele pediu algo que ele queria satisfazer na vida dele. Então ele pediu para ele. Olha que loucura! Parece até ser um pouco egoísta ou individualista, mas isso tem a ver com o prazer que isso gera no nosso pedido, com um desejo ardente, um desejo forte. Ele queria algo para ele queria resolver, ele queria ter um carro. Ele era jovem, ele queria ter um carro, ele queria resolver a vida financeira dele. Também é claro que ele queria ajudar a família também, mas o principal era ele estava pedindo para ele, ok? E aí ele fez esse pedido, que ele chama de meio pedido. E esqueceu, ele não mais pediu, tá? Não fez visualização, não fez nada. Ele me disse até que é uma coisa que muita gente sente, que eu senti muito, que eu tive que quebrar crenças limitantes dentro de mim relacionadas ao dinheiro, que ele se sentiu um pouco envergonhado de estar pedindo dinheiro, pedindo para ganhar na loteria dentro de uma igreja. Então, essa é uma crença limitante que faz a gente não acreditar que a gente pode ganhar na loteria. Por quê? Porque a gente acha que existe tanto problema no mundo, né? Gente morrendo na África e pobreza mundial, gente que não tem nem água, e a gente pedindo para ganhar na loteria, sendo que a gente tem tanta coisa, né? A gente tem água, a gente tem saneamento básico e tudo mais.
saúde e você quer ganhar na loteria, como se isso fosse um pecado. Mas você atrai aquilo que você acredita. Se você tem essas crenças limitantes que Deus não vai te dar o ganhar na loteria porque existem problemas muito maiores, você não vai ganhar. E outra, você está limitando Deus. Você está dizendo o seguinte, que Deus ele tem um tempo limitado para resolver as coisas e Ele está muito ocupado resolvendo coisas maiores para ir lá e te abençoar para você ganhar na loteria, ok? Mas Jesus disse, se você tem fé do tamanho de uma mostarda, você pode mover montanhas. Então, não sou eu que disse, é Jesus que disse. Então, meu pai disse que tinha um pouquinho dessa vergonha de estar pedindo para ganhar na loteria numa igreja. Ele tinha um pouquinho dessa crença limitante, mas ele fez o pedido e acreditou, que ele lutou contra isso. Então isso é muito importante. Por quê? É como eu disse no outro vídeo, quando você faz um pedido em algo que não aconteceu, algo que para os olhos humanos é improvável, você tem que acreditar com o sentimento. Quando você acredita com o sentimento, o seu consciente e subconsciente, eles vão querer lutar contra esse sentimento, com essa fé sentimental, ok? E aí, quem que vai ganhar? A sua razão, dizendo que isso é loucura, pedir para ganhar loteria numa igreja, ou pedir para ganhar loteria é uma loucura, ou a sua fé, que você sente que você vai ganhar. O que aconteceu com ele? Ele sentiu que era possível e que Deus podia dar isso para ele. Então o sentimento dele foi maior, o sentimento de fé dele foi maior do que a consciência dele, do que a mente dele, né? A razão dele, ok? E aí, o que aconteceu? Ele foi começar a jogar na loteria. Começou a jogar. E ele jogava toda semana. Jogava, e ele falava, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ele acreditava. E ele disse pra mim que teve uma época que ele pegou tantos bilhetes que ele forrou a cama dele assim, ó. E aí a cunhada dele passou e falou, o que é isso? Ele falou, eu vou ganhar na loteria. Aí a cunhada dele deu risada na cara dele, né? E é isso que acontece, quando a gente quer algo, é inacreditável isso é muito profundo. Quando a gente quer algo pra gente e que a gente sabe que algo maior está nos levando para aquilo, as pessoas ao nosso redor não conseguem enxergar. E elas vão rir da gente, vão achar que é loucura, ok? Mas você não pode se deixar desviar, porque aquilo é loucura para elas, mas para você é normal, porque você sabe que você está sendo guiado para alcançar aquele objetivo. Então não se deixe influenciar pelo olhar natural do consciente das pessoas. Olhe para a sua fé sentimental, aquilo que você consegue enxergar com o seu sentimento, que é enxergar aquilo que vai acontecer, que pode parecer improvável para as outras pessoas, mas que para você está crescendo esse sentimento de que vai acontecer, ok? Não ligue para o seu exterior, olhe para dentro e sinta. Se você sente que vai acontecer. E é isso que ele sentia. E aí passou 3 meses. 3 meses dele jogando na esportiva. E não aconteceu nada. Ele não ganhou. E aí o que aconteceu? A fé dele baixou. Ele desanimou. E é isso que acontece muito com a gente. Ele parou de olhar para o sentimento dele, de que aquilo ia acontecer, e a razão começou a tomar conta dele. Começou a ter aconteceu o inverso, né? Antes o sentimento de fé dele era maior que a razão e depois a razão cresceu e ficou maior do que a fé. E aí ele disse que não ia jogar mais. Parou de jogar. Meio que pegou um trauma ali. Só que o que aconteceu? Quando ele parou de jogar, 3 meses depois, guarda esse número, 3 meses depois. Quando ele parou de jogar, a ansiedade dele de jogar, de conferir, de ganhar, é porque ele jogava e ia lá conferir, ansioso para ver que se ganhou ou não, e toda vez era assim, esse frenesi. Quando ele parou com isso, o que aconteceu? Abaixou a ansiedade. Abaixou a ansiedade. E aí entra o que? O efeito Zenão. Se você não conhece sobre o efeito Zenão, pode procurar na internet que tem vários vídeos que falam sobre isso. Tá? Que é quando a gente deixa de olhar aquilo, quando a gente solta para o universo. E sem ele saber que estava fazendo isso, porque na época ele nem entendia nada, nem sabia que existia a lei da atração,
ele se desligou do pedido dele. Ele se desligou a ponto de que ele não queria nem ver mais. Ele se desligou e esqueceu. Esqueceu completamente. Só que o pedido dele estava lá no fluxo do universo, já tinha sido criado. Estava esperando o momento certo para manifestar. Mas existe algo que é o quando se menos espera, né? Eu costumo dizer que o quando se menos espera é o soltar. Porque quando você está esperando, parece que as coisas não acontecem, porque você está num nível de ansiedade muito alto. Quando você abaixa a ansiedade e você crê absolutamente que aquilo vai chegar, você esquece, fica tranquilo. Abaixou o nível de ansiedade, as coisas começam a fluir. Pare de forçar, deixe o universo fazer o trabalho dele. E aí ele não quis mais. Só que é o seguinte, quando você cria algo, o universo traz para você de todas as formas, ele cria situações. E aí o pai dele um dia chegou e falou assim, ó, eu quero que você faça um jogo para mim na esportiva. Olha só. E ele falou assim, não. Aí o pai dele falou assim, por quê? Porque eu não jogo mais, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais jogar, não vou jogar. E aí o pai dele, você vai jogar pra mim sim, eu tô falando que você vai jogar, você vai jogar. O que o pai dele estava fazendo? É o universo forçando ele. Eu vou contar mais casos, eu tenho vários casos sobre isso. O universo, quando ele quer trazer algo para você, existe até uma passagem na Bíblia que fala o seguinte, que as bênçãos de Deus correrão atrás de vós. Quando você cria algo e aquilo vai se manifestar, as coisas ao seu redor começam a conspirar para que aquilo aconteça. Tá? E isso é muito interessante e vários estudos de casos mostram isso. E aí o meu avô começou a insistir, eu quero que você faça um jogo para mim, faça um jogo para mim. E meu pai, não, eu não quero. Até que virou uma briga calorosa e diz que eles chegaram a discutir mesmo. E o que é isso? É o universo dizendo, você pediu, você vai jogar e você vai ganhar. Você não pediu, agora chegou, agora toma posse. E é interessante que não tem como você fugir. Se você pediu e você creu e aquilo é seu, vai chegar até você. Vai chegar até você. Tenha certeza disso. O universo vai criar ferramentas para aquilo acontecer. E aí, depois dessa briga, o meu pai acabou se convencendo e falou, tá bom, então, me dá aqui isso aqui, eu vou fazer esse jogo para você, mas depois não vou fazer mais, só vou fazer esse. E aí meu pai fez o jogo. Só que totalmente descrente, assim, fez o jogo tranquilo ali, acabou. E, perdão, ele foi até a lotérica fazer, né? E aí chegou lá, meu pai escreveu o nome dele e entregou e acabou. Só que diferente das outras vezes, quando meu pai fazia o jogo e ficava ansioso para conferir, será que eu ganhei, meu pai fez e sim, esqueceu. Outra coisa, soltou, né? Presta atenção, soltou. Ele fez o jogo e soltou, esqueceu. Baixou o nível de ansiedade, de ficar olhando ali aquela situação, de ficar esperando, né? E aconteceu que ele estava passando com a namorada dele, na época era minha mãe, em frente à lotérica, e ele falou assim, olha, eu fiz um jogo aí hoje e eu tô sentindo que eu vou ganhar. Só isso. Aí no outro dia, meu avô chegou louco. Estourei a bomba, isso! E aí ele disse que meu avô chegou falando, matei! Meu pai ficou preocupado, né? Falou, será que meu pai matou alguém e tal? E aí o meu avô falou que tinha ganhado, né, na esportiva. E na época, se for fazer o câmbio para hoje, assim, né, do valor, porque não era real, né, era outra moeda, seria mais ou menos uns 800 mil reais. Então é um valor interessante. Então eles dividiram, né? Não dividiram, né? O meu avô ficou com um valor maior e meu pai ficou com um valor menor, né? Meu pai ficou com 1/3 e meu avô com 2/3. E aí meu pai comprou o carro, deu um carro para o irmão dele e meu avô conseguiu ajeitar ali as contas da família, que eles estavam falidos, né? E tudo ficou bem. E o que a gente pode aprender com essa história? Percebe a diferença? Quando o meu pai estava ansioso,
jogando e verificando o jogo. Será que eu ganhei? Será que eu ganhei? Será que vai ser dessa vez? Nível de ansiedade alto. E quando ele baixou o nível de ansiedade, ele produziu o que? O efeito Zenão. Ele soltou para o universo e as coisas aconteceram, né? Mas não tem como você fazer pseudo, uma pseudo diminuição de ansiedade. Então você fala assim, eu vou baixar minha ansiedade, eu não vou lá olhar o bilhete, não vou olhar, tá? Então eu vou ficar tranquilo. Aí você fica aí uns 3 dias sem olhar o resultado, mas você tá com a cabeça naquilo, né? Você tá querendo mentir para si mesmo e para o universo, você não baixou o nível de ansiedade. Então, como baixar o nível de ansiedade? Depois a gente vai ter um vídeo falando sobre isso, sobre como controlar as nossas energias. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa história é que demorou 3 meses para ele ganhar. Não sei se você conhece Tem um vídeo da Cynthia Stafford, que ela ganhou na loteria, lá nos Estados Unidos. Ela leu o livro do Joseph Smith, O Poder do Subconsciente, e ela colocou lá 112 milhões e ficou mentalizando aquilo. Foi diferente do meu pai, não foi um pedido só, tá? Ela ficou mentalizando aquilo, escrevia muitas vezes esse valor, colocava esse papel escrito 112 milhões embaixo do travesseiro, enfim. E passou, acho que 3 ou 4 meses, e ela ganhou 112 milhões. Percebe que são 2 casos de pessoas que fizeram coisas diferentes, mas que ganharam na loteria. Por quê? É o que eu sempre falo. Não é o método que é importante. O que é importante é você acreditar e também abaixar o seu nível de ansiedade, soltar para o universo. Quando você se enche da certeza, né, a sua certeza sentimental, a sua fé sentimental, que aquilo vai acontecer, domina a sua razão de que aquilo não vai acontecer, você acalma, porque você sabe que está feito. E olha só que interessante. Meu pai foi 3 meses, da Cynthia Stafford foi 3 meses, e eu tenho muitas histórias de situações que eu atraí que aconteceu em 3 meses. E eu já ouvi outras pessoas falando de 3 meses. Então, assim, é claro que eu já ouvi histórias de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, enfim, tem inúmeras histórias de diversos tempos, mas os 3, 4 meses ali sempre volta em algumas histórias. E eu vou trazer depoimentos aqui e vocês vão ver que esses 3, 4 meses sempre vão voltar. E é algo para a gente refletir, né? Não sei te explicar o porquê disso, né? Essa lei do universo, o mundo, as galáxias, Deus, são coisas muito mais complexas do que a gente consegue entender no seu todo, mas é algo para a gente estar refletindo. Espero que essa história sirva de inspiração para você, que você possa ter aprendido alguma coisa com ela e possa te ajudar a atingir os seus objetivos dentro da lei da atração. Eu sempre falo que a força motriz da lei da atração é a fé. E quando a gente ouve histórias de sucessos de outras pessoas que conseguiram atingir seus objetivos através da lei da atração, isso nos inspira, isso ativa a nossa fé. Eu espero que isso tenha acontecido com você, tá? E o meu desejo do fundo do meu coração, a minha visualização agora, a minha oração, é que você consiga atingir seus objetivos. Amém? Que você pare de colocar energia em seus medos, em suas frustrações e nas circunstâncias ao seu redor. E comece a olhar para dentro e ver o potencial e a alegria e a energia de amor que há dentro de você, independente de qualquer coisa. Tá bom? Eu quero convidar você, se você tem alguma história, algum depoimento de sucesso através da lei da atração, deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar, vamos estudar o seu caso e vamos inspirar outras pessoas juntos, tá bom? Até o próximo vídeo.